A gente volta a olhar para discussões lá em Brasília, porque as LCAs também passarão a ser tributadas, o que pode encarecer os alimentos, segundo especialistas e instituições do setor. Sobre como essa nova medida anunciada pelo governo para compensar o recuo do IOF vai impactar o agro, eu converso agora com Marcelo Winter, especialista em Direito do Agronegócio e professor do INSPER. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Gostaria de entender essa percepção diante dessa mudança. Antes de mais nada, entender se na sua avaliação a gente pode estar falando realmente de um cenário de encarecimento de alimentos mesmo. Sem sombra de dúvida, a gente tem um cenário onde a volta da tributação, ou melhor, a tributação desses instrumentos que hoje representam a principal fonte de captação alternativa de recursos para o setor, que é o caso da LCA, da CPR, do CRA e dos FIAGROS, né, vão comprometer substancialmente essa fonte alternativa de captação de recursos, ainda mais no momento onde o Estado se mostra incapaz, né, de suprir a necessidade do setor, e isso, obviamente, vai gerar o encarecimento do custo do recurso, consequentemente, menos investimento no campo, uma redução na produção e, por fim, potencialmente um aumento no preço do produto, o que gera inflação, que é justamente o que o Estado não precisa, que o governo não precisa no momento atual. Então, essa medida, né, a princípio, é um tiro no pé do governo. Perfeito. E aproveito para te perguntar, olhando para o que a gente sabe, pelo menos até agora, se na sua avaliação e pelo que a gente está entendendo a partir dessa mudança que foi proposta pelo governo, se a tributação ela vai incidir só pelo que a gente está vendo nas novas emissões ou também vai afetar os títulos já pré-existentes? Como é que vocês estão acompanhando esse cenário? A princípio, essa tributação só se aplica às operações futuras, Tá. tá? E aí, a partir de 2026. Então, a princípio, o que a gente vai ter no decorrer desses próximos meses é uma corrida por novas emissões. Então, provavelmente, nesse curto espaço de tempo, a gente vai ter um aumento nas captações, né? Para se beneficiar desse momento aqui, do vácuo legislativo, para em 2026 a gente ter esse cenário. Obviamente que a expectativa do setor como um todo é que o Congresso rejeite a medida provisória e que a gente volta numa situação um pouco mais confortável para o decorrer dos próximos anos. E aproveito para te perguntar também, olhando para esse cenário, Marcelo, se existe uma previsão, pelo menos, de compensações para tentar manter a atratividade desses produtos ou não? É muito difícil, É. porque o setor como um todo é altamente demandante de capital, né? E hoje, com custo, juros já super elevado, com essa tributação adicional, a princípio o agro não consegue suportar essa conta. Mais uma vez, o agro tendo que pagar a conta, sobretudo um setor que é o esteio, né? Que é o lastro da economia nacional. Então, com essa tributação, com certeza a gente vai ter uma redução na produção, um arrefecimento na atividade agropecuária no país. E aí, olhando para esse impacto também, a gente pode estar falando de um encarecimento do crédito rural, inclusive num cenário que prejudica, por exemplo, médios produtores. Como é que você está entendendo também esse cenário? Você concorda com essa previsão nesse caso? Exatamente. Todas as linhas de crédito, não Tá. só, né, a captação junto ao setor privado, mas o setor público também vão ser afetados, né? Mais uma vez, é o governo fazendo ajuste fiscal, aumentando o tributo ao invés de reduzindo os custos. E aí o agro vai ser afetado diretamente. O agro já sofre com juros elevados, como eu comentei, pressão cambial e dentre outros fatores. E ele não comporta mais pagar essa conta do aumento da tributação. Então, de novo, isso vai afetar todas as linhas de crédito, não só as de fonte privada. E aí, olhando especificamente para esse setor, a gente pode estar falando talvez de uma queda de produtividade também? É automático, o efeito Tá. é imediato. Na medida em que você tem um aumento do custo do capital, né, você tende a ter menos investimento no campo. Menos investimento no campo, né, menos aplicação de insumos, a gente tem uma redução na produção. Né? E aí leva, de novo, mais uma vez, ao efeito cascata, que é menos produção, o custo elevado do produto tende a aumentar e a inflação também tende a aumentar. Então, esse é um problema em cascata que o governo precisa analisar sistematicamente. Eu queria até entender a sua avaliação, porque existem especialistas que falam que não vai ser uma tragédia, eu abro aspas, inclusive, para que a gente repercuta isso, porque, de modo geral, as LCAs continuam competitivas. Como é que você interpreta essas avaliações? Olha,
evidentemente que a gente vai ver na prática como isso vai funcionar, mas a tendência, a cabeça do investidor, do financiador, do credor dentro do setor é justamente para repassar custos, né? E como eu comentei, sem ser repetitivo, mas Uhum. reforçando, o setor ele não comporta mais custos, né? A gente já tem uma taxa de juros super elevada, a gente já tem uma pressão cambial muito alta. Então, o agro não consegue mais alocar esse percentual. Pode parecer pouco, 5% de tributação nesses instrumentos, mas no final da linha ali para o setor produtivo especificamente é muito oneroso. Então, com certeza, a tendência é que isso seja repassado para o setor produtivo. E aí a gente, mais uma vez, vai ter um problema, porque a gente não tem mais como comportar. A atividade agropecuária não suporta, não consegue comportar essa margem, né, com esses custos. E aí, Marcelo, levando em consideração que ainda existem outras isenções que estão sendo já discutidas, inclusive Fiagro, como é que você está avaliando se talvez a gente está diante aí de talvez um novo cenário tributário para a agricultura? A tributação dos fundos de investimento em geral, né, incluindo o Fiagro aqui, vai também ter esse efeito ruim, negativo, né? Mas obviamente a gente precisa entender no detalhe quais vão ser esses efeitos, a depender da transação que está sendo alocada para dentro do fundo. Tem muitas dúvidas ainda com relação à tributação dos fundos de investimentos, tá? Então esse é um ponto que provavelmente vai afetar de forma negativa, mas ainda tem algum capítulo aí por vir, uma regulamentação para a gente não ter dúvidas com relação ao tratamento tributário dos fundos de investimento. Te perguntar como que os produtores e até os investidores podem se adaptar diante dessa realidade se ela realmente se confirmar. É, enfim, primeiro o setor está recebendo essa notícia com muita surpresa e com muita preocupação, né? Isso tem que ficar muito claro e eu acho que o caminho agora é lutar individualmente ou via as entidades de classe para conseguir a rejeição dessa medida provisória, tá? Mas e se for adiante, né? A princípio é você buscar linhas de captação mais favoráveis, né? O que é muito difícil no mercado atual, mas pensar em captações, estruturas, né, de captação alternativas, talvez lastreada em ativos imobiliários ou outra matriz de garantia que dê um conforto adicional para o investidor e que faz com que ele não repasse esse custo tributário, tá? Mas eu acho que é um cenário adverso de qualquer forma. E aproveito para te perguntar também se a gente pode estar falando também de um cenário de migração para outros créditos rurais, por exemplo, ou não necessariamente. É isso, assim, eu acho que é possível, né, a gente ter uma migração para outros Sim. veículos, outras formas, outros instrumentos de investimento, né, mas o fato é que o governo ele está fechando um pouco o ciclo, então todos os instrumentos aqui estão sendo tributados, né, a gente tem que buscar estruturas alternativas, são poucas, não são muitas, mas aí vai dar criatividade não só do tomador, como dos agentes financiadores também. Porque no final do dia o dinheiro não vai sumir, o dinheiro vai ter que ser alocado, né, na atividade econômica, na atividade produtiva. Então a gente vai ter que ter um encontro de contas e contar com a boa vontade e criatividade de todos para ter estruturas alternativas de alocação de recursos no setor produtivo. Voltando a falar sobre a política de preços do agro também, queria entender, na sua percepção, em quanto tempo a gente pode começar a já sentir um efeito de preços aumentando como um todo. Eu acho que esse é um cenário um pouco mais distante, né? Como Tá. eu comentei, essas medidas, a princípio, entram em vigor em 2026. As principais dessas medidas, né, de taxação dos instrumentos de financiamento privado do agronegócio, como a LCA, o CRA, a CPR. Então, a gente tem um efeito um pouco mais diferido, né? Não só pela tributação, porque depois da tributação a gente vai ter um ciclo onde a gente vai ter menos produção, menos alocação de tecnologia no campo, um aumento da demanda e redução da oferta. Então, tudo isso, a princípio, vai levar um pouco mais de tempo para a gente sentir no bolso. Mas o fato é, na medida em que a gente encarece o capital, certamente no futuro a gente vai ter um efeito ali no consumo final, tá? E aí, olhando também para esse futuro também, olhando para esse cenário e perspectivas, a gente pode ficar de olho, talvez, e começar a entender que exista agora um caminho, um movimento daqui para frente de talvez aumentar também essa porcentagem de cobrança no futuro? Com certeza, eu acho que Tá. tudo isso está na conta, né? Faz parte da dinâmica desse tipo de medida
que gera o encarecimento do custo de captação de recurso. Eu acho que todos vão estar mais ativos aqui para lutar contra esse tipo de medida e a medida vai gerar efeitos opostos. Então, eu acho que isso vai gerar essas ações diferidas aí no tempo. Existem vários movimentos que a gente está acompanhando, tem muitos setores interessados nesse movimento que começam a tentar conversar com o Congresso, com parlamentares, para tentar evitar ou tentar segurar a isenção para alguns pontos importantes. E aí queria entender se, na sua avaliação, diante de todas as discussões que estão acontecendo, se existe talvez uma chance do agro especificamente, de LCA especificamente, acabar fugindo desse cenário. A gente tem, por exemplo, LCA, LCI, mas de modo geral, que avaliação que você faz diante desse cenário? Exato, existe um esforço muito grande das entidades de classe no diálogo com o Congresso, né, com os congressistas, para tentar bloquear, rejeitar essa medida provisória. Eu acredito, pelo que eu converso, né, no paralelo com outras fontes, que a gente tem uma grande chance da rejeição dessa medida provisória no que tange ao agronegócio. O agronegócio hoje é um setor, talvez o mais importante e relevante, né, da economia nacional, representa praticamente um terço do PIB nacional, comporta um quarto da força de trabalho do país e não pode ser onerado dessa forma. Então, esse diálogo está sendo feito, está sendo bem recebido pelo Congresso, a gente tem uma grande chance da gente ter a rejeição dessa medida provisória e o setor está contando com isso. O setor que sempre apoiou e alavancou o país precisa dessa boa notícia para seguir crescendo e seguir contribuindo para a economia nacional. Inclusive, queria entender se há risco de questionamentos, até questão aí de inconstitucionalidade dessa regra, se for aprovado e se o Congresso não conseguir barrar ou, diante das discussões, não barrar. Você acha que existe alguma chance de, pelo menos, judicializar essa questão, olhando para o setor nesse caso? A princípio, muito difícil, tá? Em Tá. específico no que tange a tributação do IR nesses instrumentos, eu acho que o processo legislativo andou dentro do normal, sem nenhuma irregularidade formal que, a princípio, gere questionamento. No que toca ao IOF, especificamente, que teve algumas outras medidas, acho que surgem dúvidas, e aí talvez, quando surgem dúvidas, evidentemente, está sujeito aí a um questionamento judicial. Mas a grande parte que afeta o agronegócio, que a retirada da isenção da LCA, do CRA, da CPR, né, do CDAWA, a princípio não tem muita brecha para questionamento judicial por hora. E aproveito para te perguntar também se a gente pode esperar talvez uma redução no volume de emissões de LCAs, talvez nesse segundo semestre, mesmo que a medida passe a valer só lá em 2026, mas a gente pode ver esse cenário acontecendo já agora nesse ano de 2025? Eu acho que nesse ano não acredito, eu acho que o efeito é o oposto, é um aumento das emissões, eu acho que agora é força total para se beneficiar desse período ainda que nos resta de isenção. Então, eu acho que vai ter uma corrida pelas emissões por hora. E aí, no próximo ano, a gente tem um efeito negativo, que é a redução das emissões, caso, evidentemente, a gente não tenha a rejeição da MP e ela seja convertida em lei e siga com essa caída da isenção. E aí eu queria até te perguntar como é que fica essa projeção para esses pequenos e médios produtores diante desse movimento, inclusive para entender se esse aumento do custo do crédito pode forçar, inclusive, uma concentração de crédito maior entre os grandes players e isso pode acabar interferindo nos pequenos e médios. Como é que você está enxergando também isso? Com certeza, quem sofre mais é sempre o pequeno e médio produtor. O grande produtor, que é aquele mais estruturado, mais sofisticado em tese, ele tem acesso a outras fontes alternativas, inclusive fontes externas, né? Ele está mais preparado para esse tipo de captação, então ele consegue repor, né, ou recompor, ou ter outras fontes, né? Ele sofre menos, tende a sofrer menos e, obviamente, em muitas situações, inclusive tem margem para conseguir absorver essa tributação adicional. O pequeno e médio não tem. O pequeno e médio não tem acesso a fontes alternativas, ele não tem margem para compor e suportar essa oneração adicional, então ele acaba sendo o mais prejudicado de todos. E isso num país onde a gente precisa sempre beneficiar o médio e pequeno produtor, né? Na medida em que a gente tem um número muito maior de pequenos produtores, é muito pulverizado o nosso setor produtivo e eles precisam, né, merecem o apoio e o sustento do Estado, sobretudo no fomento ao financiamento da sua atividade econômica de produção.
pode falar que estamos diante de um risco de redução, por exemplo, da área plantada? Acredito que sim, né? Na medida em que o dinheiro encarece, o capital encarece, a gente tem uma maior dificuldade de aplicação de insumos, né? E aí você tem uma tendência de aplicar menos insumos, preparar menos o solo, enfim, e plantar em menor escala. Obviamente que isso não é imediato, como eu comentei, é um cenário mais futuro, mais distante, mas a gente tem sim um cenário ali, uma tendência, um potencial, uma potencial redução na atividade produtiva, seja em termos de volumetria de plantação, seja em áreas de plantação. Agora, também olhando para esse cenário, Marcelo, queria entender quais são as cadeias produtivas que, na sua percepção, podem começar a sentir, em primeiro lugar, esse impacto, olhando já para 2026. A gente pode falar de pecuária, ou quais seriam as outras cadeias que talvez sintam mais esse impacto logo num primeiro momento, assim? De uma forma geral, todas as cadeias vão sofrer, todos os elos da cadeia agroindustrial vai sofrer, não só o setor produtivo, mas o setor de comercialização, o setor de armazenamento, o setor de financiamento, todos vão sofrer um impacto. É, as culturas todas também vão sofrer. Todavia, quem tende a sofrer um pouco mais é quem capta, quem utiliza mais recursos, quem tem uma alavancagem maior. E isso se reflete no setor de grãos, setor da pecuária, né? Que são os maiores demandantes de capital, seja por ter maior produção, mas seja também por ter maior escala de territorial de produção. Muito bem, Marcelo Winter, especialista em Direito do Agronegócio, professor do INSPER. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Eu que agradeço, foi um prazer. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.